Qual o maior desejo da sua vida? Eu tenho um desejo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Que o meu maior desejo e o maior desejo das minhas ovelhas aqui de Candelária, da amada família Candelária, seja o desejo de Deus. Esse é o meu grande desejo, que o meu e de vocês seja o desejo de Deus. Que o nosso maior desejo, nós vamos ter muitos, e tenhamos, não tem o menor problema, mas que o nosso maior, no cume, seja o desejo de Deus. Um maravilhoso mandamento, dois resultados maravilhosos. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia aí, no livro de Salmos. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens nos Salmos. E nesta noite a gente vai ler um verso só, a partir da versão NTLH. Se você tem essa versão, é uma versão muito comum hoje em dia, nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 37, verso 4. Se você tiver outra versão, não tem problema, leia a partir da sua versão mesmo, tá? O princípio é o mesmo, a ideia é a mesma. É fácil você chegar nos Salmos, é só você abrir no meio da sua Bíblia e já está lá. Quem achou, diz amém. Abra os ouvidos do seu coração para escutar o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, olha só, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Como é só um versículo, eu vou repetir. E que versículo, hein? Que a sua felicidade esteja no aonde? Quem pode repetir comigo? No Senhor. E Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O Salmo 37 é um poema belíssimo de Davi, em que Davi celebra a futura intervenção de Deus. E nesta noite a gente vai se concentrar no verso 4 desse salmo para retirar dele agora o primeiro resultado maravilhoso de um maravilhoso mandamento. Esse é o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão. No livro O Significado do Casamento, eu recomendo demais você ler esse livro. Que livro, gente! O saudoso e mundialmente famoso pastor e escritor presbiteriano Tim Keller, ele relata que ele conheceu uma mulher de 30 e poucos anos que nunca havia se casado. Na visão da família e da sociedade, da região onde ela morava, havia algo muito errado com qualquer mulher dessa cidade que continuasse solteira. Quem sabe, você se identifica. Era uma luta medonha para ela lidar com a vergonha, a sensação de que de algum modo ela tinha fracassado como mulher. Por causa disso, ela tinha uma enorme raiva não resolvida de um namorado que ela tinha tido durante muitos anos e que terminou o namoro com ela. Por fim, ela procura um psicólogo. Geralmente é o que a gente faz, né? Quando a gente está com a cabeça meio confusa, já tentou muita coisa, deu certo, a gente procura um psicólogo. Foi o que ela fez. E ela fala que ela havia assimilado o conceito de valor pessoal da família dela, de que a mulher precisava ter marido e filhos para valer alguma coisa, e que ela estava amargurada com esse rapaz, porque ele tinha impedido ela de alcançar aquilo que ela imaginava que precisava para ela ser feliz. Então o psicólogo propôs que ela desse descarga nesse conceito mesquinho e se dedicasse a uma carreira. Ele fala para ela assim, olha, se você conseguir se enxergar como uma pessoa boa e realizada, você vai perceber que você não precisa de um homem, nem de qualquer outra pessoa para se sentir valorizada. Foi a resposta do psicólogo. Daí, aos poucos, ela vai deixando de lado a visão da família dela e a cultura que tinha das mulheres e passa a mergulhar de cabeça numa carreira. Aos poucos, ela começa a se sentir melhor. Mas ela descobre que nem por isso ela consegue se ressentir menos daquele ex-namorado de longa data. Então ela passa a frequentar uma igreja, em que ela ouve pela primeira vez uma apresentação clara do Evangelho. E ela ouve que o Evangelho não era aquilo que ela imaginava. Ela descobre que o Evangelho não é um tipo de sistema em que a gente vai acumulando um saldo positivo, depois a gente mostra esse saldo para Deus, e então Ele nos salva. Ela finalmente percebe que o Evangelho consiste no fato de que Jesus é que acumulou o saldo positivo perfeito. E quando a gente crê nele, ele transfere esse saldo para nós. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e morreu em nosso lugar para que quando a gente o confessa como Salvador, nossos pecados sejam perdoados e a gente seja considerado justo diante de Deus Pai.
Quando a gente faz isso, a gente passa a ser completamente aceito e amado por aquele cuja opinião é a única que importa no universo. A gente acha que tanta opinião importa muito ou importa mais, mas a única que importa mais, importa de verdade, é a opinião de Deus. Mas o tempo vai passando e a moça começa a desconfiar que o psicólogo bem intencionado, ele estava correto, mas só em parte. Só metade correto. Ou seja, uma hora ela chegou à conclusão de que era errado buscar felicidade na aceitação masculina e que isso não passava de uma armadilha que fazia com que a felicidade dela dependesse daquilo que os homens pensavam dela. Mas o psicólogo tinha recomendado que ela usasse a carreira e as realizações como forma de se sentir bem consigo mesma. Agora a felicidade dela dependia do quê? Isso. Do sucesso dela em obter independência financeira, uma coisa tão almejada por tanta gente. A verdade é que o psicólogo estava pedindo que ela descartasse um sistema politicamente incorreto, de obter justificação por obras e adotasse um sistema politicamente correto, visando o mesmo fim. O mesmo fim. Talvez você percebeu a mesma coisa. Então ela para e ela pensa um pouco e ela se pergunta assim, por que eu devo deixar a classe das mulheres que fazem de um relacionamento a sua razão de felicidade e ingressar na classe dos homens que fazem o mesmo com a sua carreira? Será que eu não ficaria tão arrasada com as decepções profissionais quanto eu fiquei com as decepções românticas? Talvez alguém aqui se identifique que está decepcionado com as realizações profissionais que não conseguiu ainda. Talvez porque você tem buscado a razão da sua felicidade nisso. Então ela disse, não, muito obrigado, eu prefiro aprender a buscar a minha felicidade em Jesus. Só então eu vou poder olhar para os homens ou para a minha carreira e dizer assim, o que me torna feliz é Jesus, não essas coisas todas. E foi exatamente o que ela fez. Além dela se dar conta em pouco tempo de que ela se sentia muito menos ansiosa com o trabalho, ela começa a perceber cada vez mais a grandeza do amor de Deus por meio de Jesus. Ela começa a experimentar o que pode ser chamado de riqueza emocional. O que John Piper chamaria de hedonismo cristão. O que é isso, pastor? A consciência de ser tão amada e tão profundamente amada por Deus e ser indescritivelmente tão feliz por isso que quando alguém nos ofende, a gente consegue ser generoso e consegue perdoar. Finalmente, até a raiva torturante que ela tinha do ex-namorado e dos homens em geral foi embora. Ela se percebe livre de tudo isso. Agora, olhando para trás, ela não tem dúvida de que se ela tivesse se casado com aquele ex-namorado, isso teria sido uma grande tragédia. Por quê? Você consegue imaginar por quê? Porque ela teria procurado nele, nesse ex, aquilo que só Jesus pode dar. O que mesmo? Felicidade. John Piper afirma com precisão cirúrgica que o problema do ser humano não é a busca da felicidade, isso não é o problema não. Mas é se contentar com felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais. Eu e você, a gente foi criado e salvo para experimentar a maior das alegrias, meu irmão. A alegria de viver na presença de Deus. Vocês ouviram isso aqui antes no testemunho. Na presença de Deus. No Salmo 16:11, Davi declara com o coração acelerado, eu imagino, ele diz assim, na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Meu amado, não é a opinião das pessoas, mas na presença de Deus que está a fonte da verdadeira alegria. Quem crê diz amém? No Senhor, a nossa alma encontra a felicidade de verdade. Em Deus e não nas ofertas enganosas da cultura desse mundo que pulsa a verdadeira felicidade. Em Deus e não na carreira, não na saúde, não no outro, não em coisas. É que a gente encontra a verdadeira vida, verdadeira felicidade, verdadeira razão de viver. Se a sua razão de felicidade é estar esbanjando saúde, quando você recebe um diagnóstico que você não gostaria, e você deixa de ser feliz. Uma pergunta agora. Já aconteceu de você acordar de manhã com um sentimento de vazio, ou passar um dia com uma sensação de monotonia, querendo viver alguma coisa diferente, alguma coisa
totalmente diferente, sair da rotina, querendo experimentar alguma coisa que te jogue para cima, alguma coisa que faça você se sentir feliz, coisa que você não experimenta faz um bom tempo, ou coisa que talvez você nunca experimentou desde que você se entende por gente. Já aconteceu? É uma pergunta retórica, não levante a mão, mas já aconteceu com você? Acontece com tanta gente. Já aconteceu comigo. Se já aconteceu com você, eu vou dizer por quê. Porque Deus projetou você para ser fascinado por felicidade, meu irmão. Isso não é pecado, não. Foi Deus quem fez você para procurar felicidade. Mas se é assim, pastor, então por que será que felicidade desse tipo, o senhor está falando aí, nesse nível, é uma coisa tão difícil de experimentar para tanta gente deste planeta chamado Terra? Especialmente a nossa geração, a geração mais insatisfeita, não sou o que estou dizendo não, é a psicologia, é a filosofia, é a teologia, a geração mais insatisfeita, mais triste, mais deprimida, mais ressentida com a vida de todas que já existiram na história do mundo. São bilhões de pessoas que acordam quase todo santo dia achando que Deus está dando menos do que elas merecem. Pessoas cuja frase que mais se ouve na boca e no pensamento é: poxa vida, sinceramente, eu mereço mais do que isso. Isso? Não, eu não sou. Poxa, isso não. Eu mereço mais do que isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A frustração, a dor, o desafio, a tentação faz de você uma pessoa mais forte, certo? Sim ou não? Sim ou não? De novo, o pessoal está respondendo mesmo. A frustração, a dor, o desafio, a tentação faz de você uma pessoa mais forte, certo? Errado. Eu acho que alguns que já me conhecem ficaram com medo, né? Que dizem: não, o pastor tem uma pegadinha, né? Pode ser não. A dor, o desafio, a tentação faz de você só uma pessoa sofrida. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 11 a 13, que o que faz de você... Agora olhe, note, acompanhe comigo o raciocínio. O que faz de você uma pessoa mais forte, melhor e feliz o tempo todo é aprender, através dessas situações difíceis, a viver feliz com Deus. Porque se você não aprende, então, o desafio, a dor, a frustração, a doença, a decepção amorosa faz de você uma pessoa o quê? Sofrida. Só isso. Só isso. Escute nas próprias palavras arrepiantes do apóstolo Paulo o que acontece quando a gente aprende a viver feliz. Apesar dessas coisas. Ele fala assim, Filipenses 4, do 11 ao 13. Talvez o pessoal pode jogar aqui no telão para mim. Ele fala assim: não digo isto por necessidade. Não falo isso por necessidade, não. É porque eu já aprendi a contentar-me, ou a viver contente, ou a viver feliz, ou a viver alegre com o que eu tenho. E aí ele sai dando exemplo. Eu sei estar abatido. Ele não está inventando, não. Falando a verdade, por experiência direta. Eu sei estar abatido. Eu sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita. Glória a Deus. Ei, eu não sei como foi o seu dia. Estou ecoando aqui a pergunta que Uri já fez. Eu não sei como é que foi o seu dia, não sei como é que está o seu coração, não sei como é que anda o seu humor ultimamente ou hoje. Eu não sei o que você anda pensando agora mesmo. Mas seja como for, na alegria ou na dor, o Espírito Santo te diz nesta noite que a sua felicidade esteja no Senhor. Você ouviu isso? É o nosso texto. A mensagem já abriu assim. Foi a primeira coisa que você ouviu. Este é o grande mandamento do nosso texto, meu irmão, meu amado. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E qual é o primeiro grande resultado de alguém cuja felicidade está no Senhor, pastor? Felicidade verdadeira e para todas as horas, até nas horas difíceis. Na aflição, na dor, no escambau 14, não interessa. Se você aprendeu a viver contente em toda a situação, então você é feliz o tempo todo. Me responda, meu amado, que pessoa neste mundo diria que não gostaria de ser feliz? Quem nesta noite diria assim: pastor, você está pregando a temática errada, porque eu não gostaria de ser feliz, não.
Quem é que não gostaria de ser feliz? Como eu falei há alguns minutos, em outras palavras, a busca por felicidade é um impulso programado por Deus na sua mente desde o seu nascimento. Não é uma coisa que você aprende com a vida, não, ou com acaso. É Deus quem coloca essa programação em você. Só que, preocupantemente, existe tanta gente deprimida dos nossos dias que chega a ser assustador. De acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, hoje 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. 300 milhões de pessoas. E o Brasil, escute isso, é o país da América Latina com o maior número de pessoas com depressão. Isso significa que nesse exato momento existem 300 milhões de pessoas que oficialmente não estão conseguindo encontrar alegria em absolutamente nada. E é claro que a gente não pode cair no erro ingênuo de achar que a depressão é pecado, é frescura, é falta de fé. Talvez você já ouviu ou você ingenuamente já disse isso, ou já pensou isso. Está errado. Não. Algumas vezes a causa da depressão é endógena, é fisiológica, ou até hereditária, gente. Sabia disso? Pois é. É por isso que é importante analisar caso a caso, sem generalizações absurdas que só afundam a pessoa ainda mais no poço de tristeza de onde ela não consegue sair. Uma moça cristã, enfermeira, me falou recentemente que numa igreja que ela frequentava, é ensinado lá que a depressão é coisa do diabo, é coisa do capeta, é coisa do satanás, a depressão. E que as pessoas que tomam medicações contra a depressão devem jogar os remédios fora. É isso que está sendo ensinado nessa igreja. Sabe no que isso resultou? Eu vou dizer para você. Olha só, eu escutei isso com o estômago embrulhado, quando essa pessoa me contou isso. Resultou em 4 suicídios na igreja. Entre jovens e idosos. A moça me disse que uma irmã idosa dessa mesma igreja, dirigente do círculo de oração, que sofria de depressão, acabou tirando a vida porque as pessoas da igreja ficavam falando para ela que era tudo frescura. Tirou a vida. Certa vez eu conheci um senhor com seus 60 e poucos anos, muito simples, do interior. Ele sempre vestia uma camisa de botão aberta até o peito, mais ou menos, tinha um olhar perdido no horizonte, um semblante sempre caído. Ele sofria de depressão profunda. E eu aconselhei esse homem por uns tempos. Em uma das nossas conversas, eu perguntei para ele, como é que o senhor descreve o que o senhor sente? Fale para mim, com suas próprias palavras, como o senhor descreve? Ele falou assim, pastor, eu sinto, isso nas palavras dele, eu sinto uma gastura na cabeça. Eu não consigo ter alegria em nada, pastor. Eu até evito sair de casa, porque quando eu vou para os lugares, eu acho estranho ver tanta gente sorrindo, todo mundo alegre. Eu não consigo sorrir. Eu não consigo sorrir com nada, ficar alegre com nada, ficar feliz com nada. Nessa hora, escutar isso me deu um nó na garganta, um aperto no coração. E se tem uma coisa que eu sei, meu irmão, é que depressão não é frescura. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, e que eu oro que você nunca esqueça. Nenhuma tristeza, nenhuma aflição, nenhuma frustração, nenhum vazio que você sente é pequeno demais para que Deus não se importe. Nem precisa ser depressão. Se dói em você, importa para Deus. Se você está um pouco triste essa noite, está doendo, importa para Deus. Se você está ouvindo de todo mundo que é frescura, ouça do Senhor nesta noite, não é frescura, eu sei a sua dor. Eu me importo. Nesta noite, eu quero dizer para você que está triste, Deus ama você e quer ver você feliz. Ele vai fazer de tudo para ver você feliz e Ele vai conseguir. Eu sei por experiência própria que essa felicidade que a gente por vezes quer encontrar rápido, a gente não encontra num estalar de dedos. Mas o que eu sei é que eu posso garantir para você, pela palavra de Deus, que ainda que seja um passo de cada vez, bem devagarinho, um passo de tartaruga, cada um de nós, ao seu próprio ritmo, a gente pode encontrar a felicidade plena em Deus. Independentemente da causa da tristeza, do vazio, da angústia que a gente está sentindo. Existe uma água da fonte da felicidade, meu amado, e essa fonte é Jesus. Ninguém vai beber dessa fonte e volta com a mesma sede, porque a água que Ele dá, Ele fala, jorra para a vida eterna. Então, simplesmente continue levando o seu balde, seu baldinho,
Pode ser bem pequenininho, pode ser um copo, pode ser uma cuia. Vá com essa cuia, com esse copo, com esse balde, com 2 baldes, não interessa o que é que você tem na mão, leva para ele, leva para essa fonte. Você não volta com a sua cuia, com o seu balde, com o seu copo vazio, não. Ele tem mais, ele tem muito, ele tem abundantemente. Então, simplesmente continue fazendo isso, continue indo até Jesus, até que sua felicidade seja completa. Em 2 viagens, 20 viagens, 30 viagens, o que importa? Continue indo para Ele, continue indo para Ele. E você vai, em algum momento, experimentar felicidade plena nele. Quem está comigo diz amém. Repare aqui no nosso texto que o Espírito Santo de Deus usa a boca de Davi para entregar um imperativo para você e para mim. Isso é um mandamento. Ele diz assim, ó, aqui no verso, é Deus ordenando no nosso texto que a sua felicidade esteja no Senhor. E se é assim, então não dá para alguém oferecer uma desculpa do tipo assim, pastor, esse mandamento não dá para mim não, sinto muito, eu sei que o senhor está aí na melhor das intenções, mas não dá para mim porque a minha personalidade é melancólica. Eu sou melancólico por natureza, eu sou assim tristonho por natureza. Quem assistiu Divertidamente? Lembram da tristeza, a personalidade? Talvez se a tristeza estivesse aqui entre os ouvintes, ela diria, isso não é para mim, porque a minha personalidade é melancólica, eu não consigo ser feliz. Eu não sou muito de me alegrar, eu não consigo ser feliz, até faço força para ser feliz, mas não consigo. Seja lá com o que for, eu não consigo ser feliz. O meu melhor sorriso é como aquele sorriso meio do lado da boca, feito sorriso de Vandia Adams. É o máximo do meu sorriso, sabe? É forçado, é amarelo, é meia boca, eu não consigo. A questão é que não se trata de uma opção, meu irmão, é um mandamento. Se você entendeu bem aqui que você leu comigo, é um mandamento de Deus para mim, para você, para qualquer filho dele. Ele diz assim, faça do Senhor a sua felicidade. E caso alguém queira perguntar, mas como é que eu faço isso na prática? Isso não é uma contradição não, pastor? Como Deus cria uma pessoa melancólica, como é que Deus cria a própria tristeza do Divertidamente e manda que ela seja feliz? Isso não é uma contradição não. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que a gente não consegue fazer aparecer na nossa cabeça a felicidade usando o poder da mente. Não dá para você se concentrar até a felicidade aparecer. Não é assim que acontece. Por exemplo, não é como você pronunciar a palavra mágica do tipo abracadabra e no instalar de dedos, plim, você se transforma no personagem feliz dos 7 anões da Branca de Neve. E você fica com aquele sorriso eterno que mais faz você parecer um abestalhado, feliz, até nos momentos indevidos. Não é assim que funciona, não. É Deus que cria em você a fome por alegria e também Deus que presenteia você com essa felicidade. Agora acompanhe o raciocínio. Felicidade é como um raio. Vou explicar. Como assim, pastor? Você não pode garantir que ele vai cair na sua cabeça. Pode? Você pode garantir? Não tem como garantir que um raio vai cair na sua cabeça. Como é que você pode? Mas você pode aumentar, você vai concordar comigo, você pode aumentar muito as chances de ser atingido pelo raio. Não pode aumentar, pelo menos? Aumentar a chance, você consegue, dependendo do lugar onde você se posiciona. Então você não pode controlar seus sentimentos. Olha só isso, é muito importante. Se você está triste, não adianta eu dizer para você assim, não fique triste. Provavelmente, se eu falar isso, você vai ficar com raiva de mim. Como assim? Você não sabe o que eu estou passando? Que tipo de encorajamento é esse? Você não está no meu lugar, está pedindo para não ficar triste? Além de triste, você vai ficar com raiva de mim. É tipo eu dizer assim, não pense numa cadeira branca. Todo mundo já está pensando. Esse tipo de comando não existe, não. Então, não dá para controlar sentimentos. Se está com raiva, você vai ficar com raiva por um tempo. Até a raiva passar. Está triste, vai ficar triste. Está feliz, vai ficar feliz. Não dá para controlar o sentimento. O que dá para controlar são suas ações. Não é porque você está triste que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você tem governo sobre as suas ações. Sobre as suas ações, não. Você pode repetir comigo? Você tem governo sobre suas ações.
Esqueça isso não, não confunda isso. Você não pode gerar felicidade no seu coração, mas você pode agir em busca da felicidade. Isso você pode fazer. Você pode aumentar a sua chance de ser atingido pelo raio da felicidade de Deus. Vou colocar assim. Você gostaria de saber como? Quem gostaria? Quem gostaria de dizer amém? No próximo domingo, posso dizer ou tem que ser esse? Não, vou dizer hoje. Senão vocês vão ficar com raiva e essa felicidade não vai dar certo, vocês vão me pegar lá fora. Vou dizer agora. Eu aposto que isso que eu vou falar já aconteceu com você. Houve dias em que você chegou na igreja super mal-humorado ou triste, desanimado, ansioso, mas daí quando o irmão ou a irmã da igreja veio apertar sua mão, ou lhe dar aquele abraço caloroso, e você se esforçou para esboçar um sorriso meia boca, aquele sorriso politicamente correto, só para não ser mal educado com o irmão, só por pura educação, por gratidão pelo carinho e atenção oferecidos. Foi ou não foi? Não já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. A gente se forçando a ser educado, sorrir por educação. Mas eu acredito que depois de alguns minutos, algumas vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes, não raras vezes, conversando com esse mesmo irmão ou essa irmã, que foi instrumento de Deus na sua vida, isso não é instrumento do acaso, é Deus usando pessoas. Você foi se sentindo melhor. Até que de repente, quando menos você esperava, aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela sensação ruim foi embora. E sem saber explicar, aquilo é tomado, você é tomado por uma sensação agradável, de uma felicidade singela. Já aconteceu com você? Levante sua mão se já aconteceu com você. Olha só. Coincidência? É claro que não. Do mesmo modo, é assim que você cultiva a felicidade em Deus. Mesmo nos momentos que você não estiver afim, ainda assim, tente ensaiar um sorriso de gratidão em oração, meu irmão. Isso não é falsidade, não. Eu vou chamar esse sorriso profético. Sorriso profético. Existe isso, pastor? Existe. Eu já experimentei. Você acabou de dizer que também experimentou. Não é? Cedo ou tarde, aquele sorriso começou com gratidão. Você só está sorrindo por educação, só por gratidão. Isso que começou assim, que vai culminar com um sorriso de felicidade de quem experimenta plenitude em Deus. Mas lembre que isso é um exercício, por isso os resultados podem não aparecer do dia para a noite, não. Mas eu garanto que o resultado vai valer a pena o esforço. Vai valer a pena. Davi fala por experiência própria que quem permanece na presença de Deus com o pensamento nele, cedo ou tarde, experimenta a felicidade plena. Aqui cabe uma pergunta por curiosidade. Você já se flagrou experimentando um tipo de felicidade inexplicável dentro de você como resultado do simples fato de você começar a pensar em Deus? Você começou a pensar em Deus despretensiosamente, só começou a pensar nele por alguns minutos e de repente você se viu totalmente absorto em uma sensação de plenitude, repetindo mais nada por minutos a fio. Só o nome de Jesus. Você começou de repente repetindo esse nome: Jesus, 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 Jesus. E daí vem depois disso outras palavras. Talvez você vai dizer algo como: Jesus, nome sobre todo nome. Que doce nome é o teu nome, meu mestre amado, Rei meu e Deus meu, quão tremendo é o teu nome, Jesus, Jesus, nome maravilhoso, Jesus, 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 só de pronunciar o teu nome faz aquecer o meu coração. Meu amado, nada é comparado a essa sensação, nada. Se já aconteceu com você, minha oração é que você busque isso de novo. Você já sabe o que é que anda acontecendo com você, que já experimentou isso. Que você não fez de novo. Quanto tempo faz que você simplesmente não começa a pensar nele e só declara o nome sobre todo nome, meu irmão. Nesse nome há poder ou não, meu irmão? Me diga se nesse nome não há poder. O que acontece quando você pronuncia esse nome não com sentimento, mas com verdade? Você está triste, mas você acredita nesse nome? Então pronuncie somente. Minha oração é que você experimente isso de novo. E com a mesma urgência que um peixe que pulou para fora do aquário, torce para que o dono dele coloque ele de volta no aquário, ele vai morrer porque ele está sufocado, não tem mais ar, ele precisa dessa felicidade que está nesse nome, nessa pessoa.
Minha oração é que você consiga voltar a respirar com um pulmão cheio de felicidade no Senhor. E se você nunca experimentou esse tipo de alegria, então eu posso dizer sem titubear, você nunca foi feliz de verdade. Nunca foi feliz de verdade. Se toda a felicidade que você tem para relatar é a felicidade de ser promovido, a felicidade de ter passado na faculdade, a felicidade do nascimento do seu filho, que é uma coisa muito importante, a felicidade do seu casamento, que é importantíssima também, a felicidade de ter ganho uma causa na justiça, se essa é a única felicidade, essas são as únicas felicidades que você tem para relatar na vida e nunca essa experiência de ter encontrado uma sensação sublime de ser extasiado pela suficiência da presença do Senhor, transbordando na sua alma, então você nunca foi feliz. E o melhor de tudo é que não existe um segredo mais simples do que esse para encontrar felicidade em Deus. Pensar nele. Só isso, pastor? Sim, só isso. Deus sabe que eu não estou querendo apequenar na declaração que eu vou fazer. Essa palavra aqui é um recurso. Entre outras coisas, ela é um recurso para te ajudar a pensar nele. A oração é um recurso para te ajudar a pensar nele. Então, o segredo é pensar no Senhor. O segredo da sua felicidade é como? Pensar no Senhor. Use a Bíblia para isso. Use a oração para isso. Use as pregações para isso. Use as circunstâncias para isso. Use as visões para isso. Use um zap para isso. Músicas para isso. Use sensações. Mas pense em Deus. Fale para a pessoa ao seu lado. Quer experimentar felicidade plena? Pergunte à pessoa aí. Diga agora, pense menos tempo nas coisas dessa vida e mais tempo no Senhor. Pastor americano Sam Storms, um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir, ele deixa um conselho muito valioso para você e para mim nesse sentido. Ele diz de forma muito direta, ele diz, faça tudo para expandir e intensificar a sua alegria em Deus. E ele confessa em uma das pregações dele que ele gostaria muito de ter aprendido isso, ele gostaria que alguém tivesse dito isso para ele anos atrás. Hoje ele já é idoso e ele se autodenomina um cristão que finalmente encontrou felicidade plena em Deus. Mas ele lamenta que ele só conseguiu experimentar isso muito tarde na vida. Como diz o ditado, e é verdade, essa é a boa notícia. Por outro lado, enquanto há vida, há esperança. Então, por isso não importa a sua idade, não. Sei lá, você tem hoje 60, 70 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Não importa a sua idade. Em Isaías 55:6, ele diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto e ele está aqui. Então, busque-o, invoque-o, simplesmente pense no nome, declare esse nome, veja o que acontece. Veja se eu estou inventando tudo isso aqui. Se não é tão verdade quanto vive o Senhor, que no nome dele há poder, que em pensar no seu Deus há poder, que em pensar no seu Deus, com os recursos que ele colocou na sua mão para isso, a palavra dele, a oração há poder. Meu amado, quanto mais cedo você aprender de verdade a encontrar o seu maior prazer em Deus, mais cedo você vai ser feliz de verdade. A propósito, você sabe qual foi o homem da história da humanidade que encontrou felicidade mais cedo na vida? Qual foi o homem que mais cedo na vida encontrou felicidade? Pergunta a pessoa ao seu lado aí. Qual foi o homem que mais cedo encontrou felicidade na vida? Quem foi? Quem foi o homem? Quem me disse? Vou ter que escolher alguém. Deixa eu ver aqui. Isídio. Jesus, pronto, a mosca. Ele foi homem, né? Ele foi homem. Exatamente, Jesus. No capítulo 11 de Isaías, o profeta revela que obedecer a Deus era a alegria de Jesus. Olha só. Obedecer ao Pai era a alegria de Jesus. Está lá no capítulo 11, depois você vê. Foi em Deus, Pai, que Jesus encontrou a felicidade dele desde sempre, e por toda a eternidade, ainda hoje. Escute o que diz o verso 3 de Isaías, na versão NVT, nova versão transformadora. Esse verso entrega uma profecia sobre como seria a personalidade de Jesus encarnado. Diz assim, ó, ele terá prazer em obedecer ao Senhor.
Em outras palavras, Jesus cultivava a alegria dele em Deus Pai. Em que é que você cultiva a sua alegria? Ah, pastor, eu fico tão feliz quando dá tudo certo no meu trabalho, no meu casamento. Quando eu assisto a minha minissérie da Netflix favorita, quando eu vou pelo menos uma vez por semana à praia ou ao cinema, ou quando eu como a minha comida favorita. O problema é que essas coisas podem faltar. E se essas coisas faltarem, você vai deixar de ser feliz? Talvez seja uma das razões porque tem gente triste aqui nesta noite. Agora vamos supor que a partir dessa noite, pelo resto da sua vida, assim como Jesus fez, você decida cultivar a sua felicidade indivisível em Deus. Qual seria o grande resultado disso? E alguém falou aqui, só alegria. Até se você estiver caminhando na via dolorosa, com 312 feridas nas costas, abertas pelo flagrum romano, carregando uma cruz de 150 quilos e terminando cravado na cruz ali, você está muito feliz, obrigado. Porque a felicidade dele não estava na saúde perfeita. A felicidade dele não estava enquanto as pessoas estavam aplaudindo ele, enquanto as pessoas estavam reconhecendo ele, enquanto as pessoas não estavam esbofeteando nem cuspindo nele. Ele se comprazia no Senhor. Só teve um momento que ele ficou muito desesperado. Ele ficou muito, mas muito desesperado. E não foi quando aqueles pregos perfuraram as mãos, não foi quando levou aquela surra toda, não foi nada disso. Ele ficou totalmente desesperado, sem encontrar lugar na terra, no céu, no cosmos, em nenhum lugar, quando ele percebeu que o pai dele se retirou da presença dele e o pai, que é a fonte da felicidade dele, já não poderia mais participar com ele daquilo que ele está, daquele momento, porque naquele momento tinha recebido todo o lixo da humanidade, toda a escória, todo o pecado. E sentindo isso, ele disse: pai, como? O Senhor é a única fonte da minha felicidade. Eu aguento tudo isso, até estou pedindo para que você... Eles não sabem o que eles fazem. Mas a minha felicidade está toda no Senhor e o Senhor me abandona. Por quê? Ele passou o que eu e você... Eu já me senti abandonado. Eu acredito que você já se sentiu também, mas nós nunca fomos abandonados de verdade. Ele foi abandonado para que nós jamais tivéssemos que experimentar um abandono real. E ele foi abandonado pela fonte da felicidade dele. Meu irmão, você não tem a menor chance de ser abandonado por Deus. Se a sua fonte de felicidade for Deus, tudo pode te faltar, tudo pode faltar. Mas a sua felicidade vai permanecer. Você não tem que experimentar o que Jesus experimentou. Ele experimentou para que você não tivesse que experimentar. Foi isso que ele fez. Qual o segundo resultado maravilhoso de um mandamento maravilhoso? Nós vamos ver agora o nosso segundo e último ponto. Foi em Deus e em nada e ninguém mais que Davi procurou a felicidade dele. Como resultado, o desejo de Davi de ter uma linhagem duradoura foi realizado. Escute a promessa que Deus faz a Davi em 2 Samuel 7,16, não precisa abrir, só escute. É dito assim: será firme para sempre o teu trono real, estabelecido para sempre com justiça. Filho da tua linhagem estabelecerei como rei, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. Pergunta: quem é este descendente real de quem Deus está falando aqui? Quem é esse descendente? Quem é? Quem me diz? Jesus. Jesus. E em breve, ele vai voltar para cumprir a promessa. A promessa em que ele irá reinar do trono de Jerusalém, o mundo inteiro por 1000 anos. 1000 anos. Meu amado, Davi queria muito uma linhagem duradoura, era um dos sonhos dele. Ele só não fazia ideia de que Deus daria a ele uma linhagem eterna. Davi queria muito mais que uma linhagem duradoura. Davi queria muito uma linhagem duradoura. Ele só não podia imaginar que um dia um homem de nome Jesus seria chamado filho de Davi. Repita para a pessoa ao seu lado: quando você busca a sua felicidade no Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração de uma forma
surpreendente. Ao longo da nossa mensagem, a gente ouviu que buscar a felicidade em Deus é tanto um prazer quanto um dever. Prazer e dever. Essas coisas são inseparáveis. É tanto um dever quanto um prazer. Ou melhor, é mais um prazer do que um dever. E além de nos presentear com felicidade plena e segura, buscar a felicidade no Senhor traz esse bônus de quebra, citado na segunda parte do nosso verso, onde diz assim: Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Um detalhe curioso é que na versão Ara, a versão mais próxima do original em hebraico, esta parte do verso diz assim, olha, escuta aí atentamente: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Perceba a palavra desejo aqui, ela está no plural ou no singular? No original. Desejos. A palavra usada no original em hebraico aqui é mikshalan, que também pode ser traduzido como súplica ou pedido. Agora pergunte para a pessoa ao seu lado aí, por quê? Quando você busca a felicidade em Deus, você tem todos os seus pedidos atendidos? Escute a resposta agora aí. Por que, quando você busca sua felicidade em Deus, você tem todos os seus desejos atendidos? Fale aí para a pessoa ao seu lado. Tente responder aí. E aí, quem quer arriscar? Lu? Quer não? O seu marido está lhe indicando. João, pode falar. E aí, João? Exatamente. Porque quando você busca em Deus a sua felicidade, os seus desejos se transformam automaticamente nos desejos de quem? De Deus. De Deus. E por isso você pode ter a segurança de tudo, absolutamente tudo o que você pedir, você vai ter. Porque os seus desejos são dele. Quando a gente busca a plena felicidade em Deus, os nossos desejos sofrem uma verdadeira metamorfose. Eles deixam de ser desejos egoístas, que geralmente são, que muitas vezes são, e passam a ser desejos altruístas, em prol de outros, das outras pessoas, não da gente, quase nunca da gente, ou menos da gente. Eles deixam de ser desejos pecaminosos e passam a ser desejos santos. Eles deixam de ser desejos fúteis e passam a ser desejos nobres. Eles deixam de ser desejos por coisas de prazo de validade curto e passam a ser desejos por tudo que é eterno. Quando você encontra felicidade plena em Deus, você começa a desejar somente o que for para a glória do Senhor. E por isso, sem nenhuma restrição, Deus pode prometer que vai conceder quaisquer, no plural, viu? Quaisquer desejos seus, do seu coração, porque agora seus desejos são os dele, para a glória dele. Um dos desejos de Deus é que todo mundo seja salvo. Não é verdade? Não é o que diz a palavra? É um dos desejos do Senhor. Então você está orando por salvação dos seus amados, dos seus queridos, seus colegas de trabalho. A nossa amada irmã Isabela relembrou essa semana, com um sorriso de orelha a orelha durante o culto de oração, um presentão que Deus deu a ela anos atrás. Ela contou que há algum tempo ela vinha orando pela conversão da filha dela. Enquanto esperava pela resposta, Isabela seguia buscando a felicidade em Deus, felicidade dela em Deus e em servir ao Senhor. Um dia, quando ela menos esperava, numa semana em que ela voltava de uma ação evangelística do Hospital do Câncer, ela escuta a filha dizer com os olhos assim brilhando, saindo da sala do Candelária Kids na época. Ela fala assim: mamãe, eu confessei Jesus como meu Salvador. E hoje Gisele serve a Deus no grupo de louvor da nossa igreja para a glória dele e a alegria da mãe. Que tal isso? Isabela não colocou a felicidade dela, não fez a felicidade dela depender da salvação da filha. Ela já tinha a felicidade dela no Senhor e no serviço do Senhor. E Deus a presenteou com o desejo do coração dela, que era o desejo dele, que todo mundo se salve. Além de buscar a felicidade dela em Deus, ela também desejou o que Deus deseja, e por isso ela teve o desejo atendido. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, que se a gente estiver nele e as palavras dele estiverem em nós, a gente vai poder pedir o que a gente quiser e será feito. E mais à frente, no verso 11, ainda do capítulo 15, ele diz que isso é para que a nossa felicidade seja completa. Meu amado,
se você quer ver todas as suas orações atendidas, todas elas, diga eu quero. Pronto. Então, busque a sua felicidade máxima em Deus. Se você está entendendo bem aqui essa mensagem, você percebeu que existe a possibilidade de agora, para o resto da sua vida, você ter todas as suas orações atendidas, contanto que a sua felicidade não esteja dividida. Esse é o pré-requisito. Esta frase que você vai ouvir agora é a frase mais conhecida de John Piper, também a minha favorita. Ele diz assim: Deus é glorificado ao máximo quando nós encontramos nossa máxima felicidade nele. Você quer ver Deus glorificado ao máximo? Então você precisa encontrar a sua felicidade máxima no Senhor. Meu amado, a verdade é que Deus não resiste a uma pessoa que busca nele a fonte da felicidade. E pode até ser que leve um bom tempo até que o seu desejo seja atendido. Pode ser que leve um tempão, incontáveis meses, incontáveis anos, tanto tempo que você perde a conta, mas vale a pena esperar. Vale ou não vale? O profeta Abraão é prova disso. Você sabe quantos anos ele esperou para realizar o sonho dele ter um filho, que foi prometido a ele? Quanto tempo ele esperou? Me diga aí, quem lembra? 25 anos. E quantos anos ele tinha quando Isaac nasceu? 100. Quanto tempo você está esperando? Tem gente aqui que está esperando talvez 1 ano. Já está esmorecendo. Outros estão esperando 2 semanas. E já estão querendo desistir. Outros pediram hoje de manhã. E já chegaram no culto frustrados. Talvez o problema que alguns de nós aqui nesta noite estamos encarando é que a gente pode estar fazendo a pergunta errada. Escute isso, redobre sua atenção para você escutar isso. A pergunta certa não é, até quando eu vou esperar, Senhor? Até quando eu vou ter que esperar? Não é a pergunta certa. Ou muito menos é essa pergunta também, será que o Senhor vai atender o desejo do meu coração? Nenhuma dessas perguntas é a pergunta certa. 2 perguntas erradas. Não, nossas perguntas estão muito erradas. As perguntas certas são, primeiro, escute isso. Será que a minha fonte de felicidade está em Deus? Eu tenho que perguntar para mim mesmo primeiro. Será que a minha fonte de felicidade está em Deus mesmo? Garantidamente. Cuidado, o coração é enganoso. Ou será que a minha felicidade está no desejo que eu preciso que Ele realize em mim? Aí eu volto a ser feliz. Ou então eu fico feliz. Eu fico feliz no Senhor. Não, não é no Senhor não. Não é no Senhor que você vai ficar feliz. É na resposta. É na resposta. Segunda pergunta. Será que eu estou mesmo disposto a seguir feliz em Deus e a esperar o tempo que for preciso para Ele atender o desejo do meu coração e ainda me surpreender com muito mais do que eu consigo pedir ou pensar, como promete a palavra dEle? Ou será que eu vou dar um jeitinho brasileiro e gerar um Ismael, de que eu vou me arrepender pelo resto da minha vida e a minha descendência vai continuar se arrependendo? Foi o que aconteceu com o erro de Abraão. Tiago, o meio-irmão de Jesus, faz um convite irresistível para a gente, em Tiago 4:8. Eu vou ler o verso na versão NVT. Ele diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se você está nesta noite se sentindo distante de Deus, não foi porque Deus abandonou, não. Deus só abandonou o Filho dele na cruz e mais ninguém. E mesmo assim foi temporariamente. Se você está se sentindo longe de Deus, é porque você mesmo se afastou dele. O que é que Tiago disse? Aproxime-se. Se você deu passos para trás, dê agora passos em direção ao Senhor. E Ele se aproximará de você. A forma de um cristão se aproximar de Deus, vamos lá, é intensificar a alegria nele através dos meios de graça, ou seja, através da oração, através da meditação na palavra, através da adoração pública na casa dele, como vocês estão aqui fazendo, a igreja, através da comunhão com os irmãos da fé, da observância das 2 ordenanças, o batismo e da ceia. Meu amado, a minha oração é que nesta noite, todos os dias da nossa vida, cada um de nós consiga dizer de coração, como o profeta Neemias disse, a alegria do Senhor é a minha força. A propósito, você lembra da moça de que eu falei no começo da mensagem? Lembra da moça? Aquela que primeiro procurou a felicidade no namorado e
e acabou o namoro. Depois ela procurou a felicidade no trabalho, ela não achou, e por fim ela achou a felicidade em Jesus. Quem lembra dessa moça? Levanta sua mão se você lembra dessa moça. Eu guardei isso aqui para o final. Os anos se passaram, e para a surpresa dela, ela conheceu um homem por quem ela se apaixonou e eles se casaram. Uma pergunta: quem deu para ela esse marido abençoado, como que num embrulho para presente? Quem foi que deu? Deus. Por que ele fez isso? Porque ela buscou a felicidade dela em Deus. E então Deus concedeu o desejo do coração dela. Um coração que já estava muito bem resolvido nele. Buscou a felicidade nele, nem pessoa nenhuma, nem trabalho, carreira, em nada. E Deus disse: certo, agora você está pronto para eu te presentear, eu vou te dar. Pense num cara abençoado. Meu amado, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja.